Cláudio, vamos receber aqui no Jornal Gente, nesse momento, o deputado Alfredo Gaspar, que é do União Brasil de Alagoas, relator da CPMI do INSS. Deputado, seja bem-vindo aqui ao Jornal Gente, estamos ao vivo. Queria saber do senhor qual que é a expectativa para o encontro de hoje, o que a CPI precisa descobrir rapidamente para mostrar para a população e tentar dar sequência nesse trabalho. Bom dia. Bom dia. Primeiro quero saudar a todos, especialmente ao jornalista Cláudio Humberto. Olha, nós estamos vivendo um momento de muita descredibilidade das instituições. E isso representa também diretamente uma falta de crédito às investigações de uma CPI. A população só acredita hoje vendo. E esse é o grande desafio da Comissão Parlamentar de Inquérito, trazer resultados concretos para que a população reconheça um trabalho sério. É isso que nós estamos tentando, rastreando o dinheiro que foi roubado dos aposentados e pensionistas para apontar responsabilidades. Nós também temos a obrigação de trabalhar, de apresentar mecanismos de prevenção a novos ataques à Previdência Social e devolver o dinheiro que foi roubado do povo brasileiro mais sofrido, que são os pensionistas e aposentados. Deputado, muito bom dia, muito bem-vindo aqui ao nosso programa. Muito obrigado pela gentileza de atender o nosso convite e dispor do seu tempo aqui para conversar conosco. Eu queria saber o seguinte, há diversos fatores envolvendo isso. E tem dois que chamam a atenção, né, que gritam. O primeiro é que, sim, apesar das estimativas iniciais da Polícia Federal de que o total do roubo foi de 6,3 bilhões de reais, isso já foi superado em dois casos, né? Há a suspeita de que Maurício Camisotti, um dos que estão presos, e seu advogado movimentaram 4,3 bilhões, e também a CONTAG, que é aquela Confederação dos Trabalhadores da Agricultura controlada pelo Partido dos Trabalhadores, movimentou outros 3,7 bilhões. Movimentou não, né? Embolsou outros 3,7 bilhões. Só aí são 8 bi. Eu queria saber do senhor se essa expectativa, ou se essa estimativa ainda é mantida, a estimativa dos 6,3 bilhões, ou isso já foi superado já faz tempo? Estamos no início das investigações, mas no escopo do trabalho nós colocamos duas metas: trilhar o caminho do roubo aos aposentados e pensionistas diante dos descontos associativos irregulares e também percorrer o rastro dos empréstimos consignados. Somando essas duas perspectivas de investigação, os valores ultrapassam aí esse montante inicial. Em relação à CONTAG, desde 1994, ela foi a primeira entidade a fazer desconto associativo em folha de pagamento de aposentados e pensionistas. Mas o nosso recorte é de 2015 até 2025. A CONTAG aí nesse período arrecadou por volta de 3 a 4 bilhões de reais, um pouco mais ou um pouco menos do que isso. Significa que só uma entidade associativa, dentre 40 que tinham um acordo de cooperação técnica com o INSS, praticamente, se for pelo recorte feito pela CGU, em que 97% dos descontos associativos dessas entidades não tinham autorização dos supostos beneficiários, nós estamos falando aí de valores absurdos. Infelizmente, com o andar das investigações, nós vamos descobrir coisas que irão assustar. Infelizmente, como disse, o povo brasileiro já tão sofrido desses saques de corrupção que o Brasil se depara quase diuturnamente. Oi, deputado. Pois é, seja muito bem-vindo ao Jornal Gente, a Sônia aqui. O senhor toca num ponto muito importante, porque sindicalistas, burocratas estão entre os investigados aí nesse escândalo do INSS. As investigações podem chegar a deputados, senadores e outros políticos? Eu custo a crer
que todo esse esquema de roubo a aposentado e pensionista, com um vínculo muito forte no poder brasileiro estatal, como a autarquia INSS, não tenha o dedo de membros da classe política. Mas nós vamos concretizar isso com o andar das investigações. O que eu posso garantir é que ninguém será poupado, porque nós iremos trabalhar em cima de dados. O afastamento do sigilo bancário, fiscal, irá apontar para onde foi esse dinheiro desviado. E aí foge ao controle de qualquer membro de comissão parlamentar de inquérito o que venha a ser exposto. Por exemplo, esse caminho do dinheiro vai apontar para que bolso ou para quais bolsos esse montante roubado foi direcionado. E aí não tem quem segure, infelizmente, nós sabemos exatamente o que é que pode vir aí pela frente. Deputado, a gente às vezes tem aqui um retorno da nossa audiência sobre problemas que são levados ao ar. Tem muito ouvinte da Rádio Bandeirantes que é aposentado, que é pensionista, que ouve o INSS falar na propaganda que os valores estão sendo devolvidos, mas ou ele não conseguiu nem descobrir ainda, porque não tem familiaridade com o sistema, se foi tungado ou não, ou ele já descobriu, conseguiu ajuda de alguém e aparece lá em análise, em análise, em análise. A CPI também, além de investigar as causas, os envolvidos, também vai dar amparo para esse aposentado e pensionista? Olha, nós vamos por etapas. Primeira etapa é descortinar quem são esses ladrões. Nós estamos percorrendo esse caminho. O INSS teve uma participação efetiva nesse roubo, porque não tinha e ainda continua não ter um sistema de integridade rígido. Permitiu que os aposentados e pensionistas, com a participação de agentes do INSS, fossem saqueados. Segundo, não tinha nenhuma condição material para fiscalizar esses descontos associativos. Fazia os termos de ajuste de conduta para retirar o dinheiro dos aposentados e pensionistas, mas nunca fiscalizou essas entidades nem sindicatos. Terceiro, sempre protegeu os sindicatos e associações, esquecendo de proteger o principal personagem, que é justamente o aposentado. Quarto, tirar dinheiro foi fácil, devolver de acordo com a justiça do que foi retirado do aposentado com correção de vida ou com duplicação de valor que deve ser devolvido, ainda não teve essa capacidade. E esse é o papel da CPMI, prestar contas a esse pessoal, fazendo uma reposição justa e demonstrando que eles encontram sérias dificuldades. Como você falou, milhões sequer sabem que foram roubados. Os que sabem têm dificuldade porque são pessoas muito simples, com pouco acesso à tecnologia, muitos com pouco conhecimento, que trabalharam a vida toda, estavam sendo roubados mensalmente e, quando vão atrás desse dinheiro, é uma verdadeira via-cruz. Ou seja, facilidade para os ladrões e dificuldade para as vítimas. A CPMI também tem esse papel. Então, deputado, eu queria que o senhor falasse depois sobre isso, particularmente, sobre essa chantagem do governo federal de impor o compromisso do aposentado de não processar, de não buscar os seus direitos, do ponto de vista até dos danos morais, etc., na justiça, como condição para devolver o dinheiro, né? Esse tipo de chantagem, eu queria que o senhor comentasse sobre isso, de que maneira a CPMI vai cuidar disso. E voltando rapidamente à questão dos políticos, do eventual envolvimento de políticos, foi muito constrangedora aquela negativa da direção do Senado de revelar, afinal de contas, quais os gabinetes visitados que isso é tudo registrado, né? Os gabinetes visitados no Congresso Nacional pelo careca do INSS. Isso está resolvido? O senhor tem esperança de que, investigando isso, apurando, enfim, rastreando essas visitas,
a políticos no Congresso Nacional possa chegar a esses nomes do suporte, digamos assim, político mesmo, né, e até partidário que o careca do INSS sempre teve? Olha, vamos partir de um pressuposto. Político recebe visita de todo tipo de gente. Esse não é o problema. O problema é o resultado dessas visitas. O fato de impor sigilo numa casa que pertence ao povo chama muita atenção. Afinal de contas, os nossos gabinetes e as estruturas de apoio legislativo são pagas pelo povo. Ou seja, eu não posso estar tendo sigilo em algo que é sustentado pelo povo. Nós já aprovamos na CPMI esse pedido à presidência do Senado para que forneça em quais gabinetes e na Câmara também esse tal de careca do INSS visitou. Não viria problema nenhum em dizer isso, porque quanto mais se esconde, mais suspeita se levanta. Mas agora nós vamos ter que decidir se vamos partir para uma via judicial. Caso não seja entregue o histórico dessas visitas, as suspeitas aumentam muito. E aí as quebras de sigilo, principalmente o afastamento dos dados financeiros de suspeitos, podem levar a desvendar essas visitas. É algo que você cria uma áurea de mistério onde deveria ser tudo muito transparente e cristalino. Então, está carimbado hoje um sigilo em uma situação que o Brasil quer saber. Existe político por trás da proteção nesse mecanismo de roubar o povo brasileiro? Então, eu acho que esse sigilo foi péssimo para a classe política e eu me incluo exatamente também nessa classe política. A gente não pode ter esse tipo de segredo ou de dúvidas sobre a nossa atuação. A CPMI, logo nas suas primeiras sessões, cumpriu a sua obrigação de pedir essa informação ao Senado da República e à Câmara dos Deputados. O segundo ponto é que uma estrutura criminosa a esse nível foi instalada dentro de um dos poderes da República, numa autarquia. O INSS ele foi aparelhado e devidamente ficou à disposição de organizações criminosas que saqueavam, e aí de forma muito covarde, aqueles que já ganham muito pouco. Então temos muitas respostas, Cláudio Humberto, a dar ao povo brasileiro. E eu espero que os obstáculos não sejam intransponíveis ao longo dessa apuração. Deputado Alfredo Gaspar, relator da CPMI do INSS, conversou conosco ao vivo. Temos muito a falar ainda até o fim dos trabalhos. O senhor volta aqui ao longo da nossa programação. Por enquanto, muito obrigado e até uma próxima. Olha, eu só quero agradecer e quero fazer um registro também do orgulho que eu tenho aí do Cláudio Humberto, pessoa que é da minha terra, Alagoas, e tinha muita vontade de revê-lo. E hoje o destino permitiu que eu visse aí na posição de âncora e principalmente de alguém que eu tenho admiração. Muito obrigado, deputado. Muito obrigado. Até a próxima.